a palavra do Senhor com o diácono Bruno. Em nome de Jesus, seu coração vai estar aberto. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na vida e no coração de cada um nessa noite. Amém? Vocês estão felizes? Que bom, né, irmãos? É bom ser crente, né? Graças a Deus por você e eu estarmos de pé e estarmos reunidos na casa do Senhor. Amém? Quem está nos visitando nessa noite pela primeira vez é o nosso amigo François. Está bem ali atrás. Seja bem-vindo, François. Que Deus possa ser sempre com você quando Ele te der a direção de vir buscá-lo. Amém? Está também conosco a missionária Andréia. Missionária Andréia, né? Está nos visitando também. Que Deus possa estar na sua vida cada dia mais, tá? Aos demais irmãos, que Deus continue abençoando e que te dê vontade e graça ainda mais de estar conosco reunidos. Amém? Irmãos, tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Você acredita nisso? Você crê que nada está fora do controle de Deus e que você não ficou fora daquilo que Deus quer fazer hoje, para o dia de hoje? Eu sempre acredito na minha vida, no controle de Deus, de que Ele está nos guardando e é Ele que está nos conduzindo para os lugares. Nós estamos indo para um lugar e é Ele quem está nos atraindo para esses lugares. Amém? Quem aqui um dia recebeu uma palavra de Deus e uma profecia de que teria um grande ministério e que está aguardando essa palavra se cumprir até hoje, acha que não está vivendo o propósito de Deus? Deus tem uma vida extraordinária para você, prometeu, e você acha que ainda não se cumpriu? Só eu, né? Então o restante pode ir para o céu. Já está todo mundo já com suas vidas plenas, né? Então tem uma palavra de Deus para você hoje, nessa noite, que Deus prometeu que você viveria uma vida extraordinária e você ainda aguarda essa fase, esse dia chegar na sua vida, mas é assim mesmo, é na caminhada. Irmãos, para nós estarmos aqui com esse ministério, com essas portas abertas, nós temos aqui no mínimo envolvido mais de 12 pessoas, é entre 12 a 16. O que eu quero dizer com isso? Imagine só se essas pessoas tivessem desistido de seus ministérios. Não estaríamos com essa igreja funcionando. Porque existem pessoas aqui que, se a gente conversar, são pessoas que tiveram uma caminhada com Deus e pensaram em desistir, mas não desistiram, resolveram insistir, resolveram estar de pé. Então é muito importante, irmãos, você refletir sobre isso, sobre o que Deus colocou na sua vida e que pode estar chegando o tempo dele vir provar daquilo que Deus colocou em você. Sabe no que eu penso, irmãos? Que nós somos parecidos como uma taça. Sabe quando você derrama uma água na taça e você depois vai mesmo beber a mesma água que você colocou? Eu penso, com Deus seja assim mesmo conosco. Nós somos uma taça e Deus, Ele derrama algo dentro da sua vida e depois Ele mesmo vem provar daquilo que Ele colocou em você. Quem sabe não está chegando o tempo de Deus começar a provar, vir buscar aquilo que um dia Ele semeou no seu coração. Amém? Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser ensinada. Todo o ensinamento, ele é pedagógico. Tudo aquilo que é pedagógico, ele é didático. Tudo aquilo que é didático, ele é repetitivo. Todas as vezes que você repete algo, você aprende. E todas as vezes que você aprende, você nunca mais esquece. É por isso que às vezes a gente fala assim: nossa, a palavra de Deus é sempre a mesma coisa, mas o nosso pecado também é o mesmo. Então, se o pecado não muda, a palavra também permanece. Quem sabe um dia a mesma palavra faz a gente largar das coisas que a gente está acostumados a fazer. Então, duas coisas Deus quer com você aqui nessa noite. A primeira, Ele quer semear a semente, a palavra do reino
dentro do teu coração ainda mais. A segunda coisa que Deus quer com você aqui nessa noite, Ele quer falar com você, Ele quer te colocar de pé, Ele quer que nós voltemos a sentir e caminhar com a presença dEle, como nunca antes foi, como sempre foi. Ele sempre quis que a gente caminhasse na presença dEle. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A epígrafe do texto, que é aquele títulozinho que está escrito: Jezabel ameaça Elias. Quem aqui conhece a passagem bíblica que está lá em Mateus 17, 14 ou 14, 17, a transfiguração de Jesus, onde Jesus ele aparece no monte, Pedro, Tiago e João, está Moisés e Elias ao lado. Quem conhece essa passagem aqui? Eu conheço. Você já se perguntou, com tantos profetas na Bíblia, com tantos homens que profetizaram, por que Deus escolheu Elias para aparecer ao lado de Jesus para representar os profetas? Porque Moisés, ele está representando a lei. Moisés foi o maior legislador, Deus falava com ele face a face. Mas profeta teve outros, na minha opinião, um dos maiores profetas é Isaías. E por que Deus escolhe Elias para aparecer ao lado de Jesus, para fazer a representação do ministério profético? Vocês já pararam para perguntar? Elias foi um homem, irmãos, que um dia ele orou e caiu fogo do céu. Um dia ele orou e parou de chover. Um dia ele orou e a chuva veio. No outro dia, aquele homem forte e poderoso estava dentro de uma caverna com medo. Então, uma das razões que eu acredito que Deus escolheu Elias para representar o profeta é para mostrar exatamente para você e eu que um dia você vai ter um ministério forte e outro dia você vai sentir medo e vai estar depressivo dentro de uma cama, e Ele está falando para você: isso é normal, isso acontece com os seres humanos. Está cheio de unção um dia, pregando aqui, e o outro dia querer desistir, isso é normal. Então ele levanta um homem com um ministério profético para mostrar que a caminhada com ele é feita de erros e acertos. Mas o que ele quer é que a gente permaneça na caminhada com ele. Sabe, irmãos, a caminhada com Deus, ela é uma jornada. E não pense que é uma jornada rápida e curta. É uma jornada longa. Você sabe o que é uma maratona? Maratona é uma corrida longa de 42 quilômetros. Você sabe que em uma maratona de 42 quilômetros, ela é tão grande, ela é tão sacrificial, que a maior medalha, o maior troféu não é você ganhar de outra pessoa. O maior troféu e a maior vitória em uma maratona, de uma corrida longa, é você ganhar de você mesmo, resistindo a distância das quilometragens. Então, numa maratona, o primeiro adversário é você mesmo, para você resistir, para não desistir da caminhada que é tão longa. Então, uma caminhada com Deus, ela não é uma caminhada onde você disputa com alguém. A primeira disputa é com você mesmo, para você não desistir. Então a caminhada com Deus, ela é longa, e nessa caminhada você vai encontrar resistências, vai encontrar obstáculos. Algumas vezes você vai errar, mas não tem problema, Deus sabe que você vai errar. O problema não é você errar, o problema é o que você faz quando você erra. Para onde você vai quando você erra? O problema não é você errar, o problema é quando você permanece no erro e se torna o erro de exemplo para alguém. Nessa caminhada com Deus, nessa jornada, você vai tropeçar. Mas Deus sabe que você vai tropeçar. O problema não é você só tropeçar. O problema é você começar a se tornar a pedra de tropeço na vida de alguém. Lembra de Pedro? Pedro
Foi Deus que te revelou isso. Toma a chave da revelação. Porque Pedro havia revelado que Cristo era o Cristo. Dias depois, ou momentos depois, o que Jesus diz? Para trás de mim, Satanás, para que não vire pedra de tropeço. A pedra de tropeço só vai ser feita com aquele que um dia recebeu a revelação de Deus e desistiu. O homem que está lá fora, que é ímpio e se levanta contra Deus, ele nunca será uma pedra de tropeço. Por quê? Porque ele nunca carregou a chave da revelação do reino. Ele nunca vai conseguir fazer alguém errar, porque dentro dele não tem nenhuma revelação. Mas o homem que um dia experimentou da revelação de Deus e desistiu essa caminhada, um dia ele pode se tornar uma pedra de tropeço, porque ele pode usar tudo aquilo que ele tem de Deus para impedir outras pessoas. Então, se um dia você foi colocado algo dentro de você da revelação de Deus, cuide disso, semeie dentro de você para que isso venha dar frutos. Amém? Então vamos lá. Gênesis não, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Eu estou demorando um pouquinho para que Deus venha acertar algumas coisas aqui no meu coração, porque o Espírito Santo ele vai mudando algumas coisas, né? E eu acredito que agora ele já ajustou alguma coisa. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como as de um deles. Versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu seu ânimo à morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tomou e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprida será o seu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas a espadas, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Versículo 15, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafare, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 17, e há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o beijou, que o não beijou. Amém? Curve a sua cabeça. Pai nosso, querido celestial, me dê força e graça, meu Deus amado, para ministrar essa sua palavra no Espírito, que não saia nada da minha carne, que o teu amor, tua misericórdia cubra o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em nome de Jesus, manifesta esta palavra nos corações do homem e da mulher que aqui está. Que todos nós possamos estar atentos com seus ouvidos para ouvir a tua palavra. Amém e amém. Irmãos, olhem para cá, por favor. Me dê de presente a sua preciosa atenção. Amém? No último versículo a gente leu assim: o que se escapar da espada de Azael, a espada de Jeú o matará. Se escapar da espada de Jeú, a espada de Eliseu o matará. Ele fala sobre 3 espadas, 2 espadas de um rei e uma espada do profeta. Se você se escapar da espada de Jeú, que é um rei, a espada de outro rei te matará, mas nunca se escapará da espada de Eliseu, que é um profeta. A espada profética, nunca nós iremos nos escapar dela, porque a palavra profética é a palavra que corta, é a palavra que elimina, é a palavra que traz o conserto. Amém? Não despreze a palavra profética nunca na sua vida. Não saia daqui, irmãos, achando que foi o diácono Bruno que tentou colher algumas coisas de sua vida para estar tentando falar alguma coisa. A palavra é alinhada com o céu na terra, e essa palavra ela nos leva para o lugar de origem, de onde Deus quer ser feito aquilo que Ele vem para fazer. Amém? Irmãos, o ministério do profeta Elias é um ministério cheio de emoções. O capítulo 18, que é o capítulo que antecede a leitura que nós fizemos, ele mostra muito bem o ápice de todas as emoções do ministério do profeta Elias. Elias, ele vai reunir todos os profetas de Baal e os filhos de Israel em cima do Monte Carmelo. Ele até permite que os profetas de Baal clamem os seus deuses primeiro. E o embate, o desafio daquele dia era: o Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria clamado o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começam a clamar os seus deuses. Dá 11 horas, dá 11h30, dá meio-dia e nada de Baal responder. Meio-dia, Elias se levanta, ele conserta o altar, ele cava um rio em volta do altar, ele ajeita as pedras, ele coloca uma água e começa a orar umas palavras de menos de 40 palavras. Nas primeiras palavras que ele começa a balbuciar de seus lábios, o fogo de Deus ele começa a descer e dar a resposta a todos os baalins que estão ali. Elias vai dizer: os profetas de Baal não tem para onde correr. Ele saca a tua espada e mata todos os profetas de Baal. Em cima do Monte Carmelo, lá estava um homem chamado Acabe. É um rei israelita, um dos mais profanos que Israel teve. Um homem perverso e um homem pervertido. Um homem que era um homem de Deus e foi desviado, porque se uniu a uma aliança errada com sua esposa Jezabel. Ele estava no Monte Carmelo
ele viu o fogo de Deus descer, ele viu os sinais e as maravilhas de Deus acontecerem. Ele desce do monte e ele vai se encontrar com a sua esposa dentro de casa. Ele vai estar norteado por uma direção que muitas vezes vem nortear o coração de muitos homens, ainda de hoje da humanidade. Ele se encontra com Jezabel e, ao invés dele falar das maravilhas que Deus havia feito lá no Monte Carmelo, ele começa a dizer: Jezabel, Elias matou os seus profetas. Ao invés dele falar daquilo que Deus fez que era bom, ele se une com sua esposa dentro de casa para falar mal da vida do profeta. Jezabel, possuída por uma ação demoníaca, ela se levanta e vai dizer: eu peço que os deuses façam na minha vida amanhã, se eu não fizer com Elias aquilo que ele fez aos meus profetas. Ela chamou o mensageiro, enviou uma mensagem. O mensageiro chegou até Elias e disse: Jezabel, ela vai te matar. Elias, quando ouviu a mensagem de Jezabel, ele se levantou por medo. Ele criou um cenário de medo, perdeu a coragem, se acovardou e ele foi embora. Ele se levanta, ele não consegue nem por um minuto se lembrar do que Deus havia falado e feito com ele alguns dias atrás. O medo, a covardia, a falta de coragem faz com que Elias se levante. A Bíblia vai dizer que Elias, ele caminhava com Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Eliseu era responsabilidade de Elias. Então a Bíblia vai dizer, no versículo que nós lemos aqui, no versículo 12, que quando Elias está caminhando com Eliseu, ele estava com tanto medo que ele vai abandonar Eliseu para fugir para um deserto. Uma das maiores características de que você e eu estamos nos acovardando em nossos ministérios é quando nós começamos a largar as responsabilidades que nós tínhamos dentro do nosso ministério. Quando você começa a fugir, quando você começa a largar as suas responsabilidades, é um dos maiores indícios de que você está entrando num quadro de covardia, está abandonando os seus ministérios. Porque existem pessoas que caminham com você e você começa a abandonar. Eliseu era responsabilidade de Elias. Elias começa a abandonar as suas responsabilidades. A Bíblia vai dizer que ele segue o caminho dele para o deserto. E ele vai chegar num caminho e ele vai descansar numa árvore que se chama árvore com folhas de zimbro. Sabe o que é uma árvore com folhas de zimbro? São árvores com folhas que não se completam. Depois você busca um desenho de uma árvore de folhas de zimbro. São aquelas árvores que você olha do sol para a sombra e você vê que o sol não completa uma sombra. Elias estava tanto com medo, estava se acovardando tanto, que ele começou a deitar debaixo de uma árvore que as sombras não se completavam. Uma das maiores características de quando nós estamos nos acovardando é quando a gente começa a trocar o nosso ministério para estarmos nos misturando e se relacionando com coisas que não nos completam. Elias estava se deitando, estava se satisfazendo com coisas que não mais te completaria. A Bíblia vai dizer que pela primeira vez o anjo, ele desce e vai trazer para Elias uma comida. Ele vai trazer um pão chamuscado com brasa e vai trazer uma botija de água. Elias, ele vai comer e ele vai beber aquela água. Detalhe importante, o anjo já havia trazido para ele um pão que vinha misturado com fogo e uma botija que era misturado com água. Todos esses dois elementos, eles já existiam no ministério de Elias. Deus nunca vai trazer para você algo que já não existe na tua vida. Ele sempre vai vir trazer para recuperar aquilo que você desistiu. Ele sempre vai trazer uma oportunidade. Então Elias comeu aquela comida, e a Bíblia vai dizer que Elias comeu e dormiu. Pela segunda vez, o anjo, ele vai aparecer. Elias está esperando a vida inteira, está se adaptando a viver uma vida de garçom espiritual. Arruma as malas, vai para um encontro, arruma a mala, vai para o retiro.
se arruma, vai para uma vigília, Deus traz um alimento e logo 3 meses já começa a ficar fraco de novo. Então cria-se um ciclo vicioso de você comer um alimento espiritual, está fortalecido, daqui a 2 meses você perde essa comida. E o anjo vai dizer, essa comida que eu estou trazendo é comida para você andar, coma ela e caminhe por 40 dias e 40 noites. O número 40 na Bíblia sempre vai representar o limite. Quando nós estamos vindo de uma pandemia para ficar em repouso, é uma quarentena. Quando a mulher tem o seu filho, ela vai ficar em seus resguardos, que é uma quarentena. Então 40 sempre será representado na Bíblia pelo o número do limite. Deus nunca vai te dar algo que você possa suportar além dos seus limites. O cativeiro em Babilônia foi 70 anos, 70 é 40 mais 30, porque se pegasse 40 mais 40 seria 80. Deus levou além do limite? Não, Deus levou um pouco a mais do limite, mas nunca deixou completar além do limite. Deus nunca vai te dar algo em que você não suporte além daquilo que Ele sabe que você pode ir. Elias, ele vai deitar, ele vai dormir, e o anjo vai encontrar Elias debaixo de uma folha de zimbro. Não adianta você fugir do ministério que Deus te deu. Não adianta você se trancar em um quarto. Não adianta você começar a ficar achando que está depressivo, tomar uma caixa de remédio, dormir para tentar fugir dos problemas, porque o anjo foi até onde Elias estava. Porque Elias, ele vai dormir para induzir o sono, e ele vai pedir a morte, ou seja, ele estava tentando fugir dos problemas. Irmãos, dormir é normal, mas você induzir o sono para você fugir dos problemas já não é normal. E o anjo foi até Elias para encontrá-lo. Se temos algo dentro de nós que Deus colocou, nós sempre vamos gerar aquilo que Deus colocou e no lugar aonde Ele quer que a gente gera. Então quando Elias come aquela comida, ele vai receber uma ordem, caminha por 40 anos, 40 dias e 40 noites. Quando ele está caminhando 40 dias e 40 noites, ele vai caminhar até um monte chamado Monte Horebe, que é o monte de Deus. Chegando lá no Monte Horebe, ele vai entrar em uma caverna. Alguns homens de Deus, quando não estão entendendo o propósito de Deus, eles entram em uma caverna. E eles vão dizer que estão de quarentena, de repouso. Não, todo profeta que entra na caverna, ele está se acovardando. Não é Deus que está guardando. Porque não foi Deus que deu uma ordem para Elias entrar na caverna. Elias entrou na caverna porque ainda estava com medo. Elias entrou na caverna porque estava se acovardando. Elias entrou na caverna porque não tinha coragem. Elias entrou na caverna porque ele não estava entendendo o propósito do ministério dele. Todas as vezes que você se acovarda, todas as vezes que eu me escondo, significa dizer que eu não entendi o meu ministério e o propósito que Deus tem na minha vida. Então a Bíblia vai dizer que Elias, escondido numa caverna, Deus vai aparecer até ele. A Bíblia vai dizer que Deus não estava do lado de fora da caverna. A Bíblia vai dizer que Deus estava dentro da caverna. O homem, os seus amigos, os meus amigos, eles vão até um ponto comigo na caverna, mas Deus é o único que vai até dentro da caverna contigo. Era Deus dando sinais de que ele não estava sozinho. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele faz uma pergunta para Elias: Elias, o que fazes aqui? A pergunta é de caráter usual. Todas as vezes que alguém te conhece e faz uma pergunta para você, o que fazes aqui? Essa pergunta significa dizer que ele sabe que você está fora do lugar. Já viu quando alguém te conhece, aonde você mora, conhece a tua rotina de casa e te encontra num lugar diferente do que é a sua rotina? E a pessoa pergunta: o que que fazes aqui? O que que você está fazendo aqui? Essa pergunta é para saber, é para dizer para você que ele sabe que você está fora do lugar. E quando Deus vai dizer o que fazes aqui, Elias vai responder e dizendo: eu fui muito zeloso com a sua obra. Irmãos, Elias, se acovardando, sem coragem, estava querendo dizer para Deus que ele fez tudo sozinho. Um homem sem coragem
e covarde, dentro de uma caverna, ainda queria dar carteirada de crente para Deus. Ele ainda entra numa de dizer, sabe o quê? Eu fiquei sozinho, todos em Israel foram embora. Sabe o que é isso? Está botando textão na internet, botando fotos, e Deus vendo que está dentro de uma caverna, depressivo dentro de casa. Está querendo mostrar que é um homem corajoso e que fez tudo sozinho, mas Deus está olhando que ele é um covarde e sem coragem. Deus está querendo trazê-lo uma palavra para sair da caverna. Deus não está trazendo uma sentença para destruir. Deus está trazendo uma palavra para te tirar de dentro da caverna, Elias. Ah, Elias, quem te viu alguns dias atrás, você orou e fogo desceu. Quem te chamava para você orar, você era o primeiro a orar. Era isso que Deus estava dizendo para Elias. Elias, quando você era chamado para abrir a igreja, quando tinha um evento na igreja, você era um dos primeiros a aceitar. Quando tinha uma convocação para participar algo no ministério, você era o primeiro a se levantar. Quem te viu e quem te vê agora, Elias? Era isso que Deus estava falando para Elias. A que ponto você chegou, Elias? Hoje, para você sair de casa, Elias, para você chegar pelo menos no horário da igreja, Elias, que sacrifício que é? Da onde você estava e para onde você se despencou, Elias? Só porque Jezabel te mandou uma mensagem dizendo que ia te matar? Elias se acovardou e largou o ministério dele, não foi pelo que aconteceu, foi pelo que ele ouviu. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus ele vai se manifestar com o vento. A Bíblia vai dizer que Deus vai se manifestar com o fogo. A Bíblia vai dizer que vai ter um terremoto. E a Bíblia vai dizer que Deus não estava em nenhum desses movimentos. Deus estava manifestando ali todos esses elementos e Elias dentro da caverna. É possível um homem ver a manifestação de Deus em cima, dentro da igreja, em cima do altar, e ele continuar ainda inerte dentro da caverna? Era Deus dizendo, eu não preciso mais falar com você, as minhas manifestações na sua vida, por si só já se fala, e você não reage, Elias. E a Bíblia vai dizer que teve fogo, vento, chuva, terremoto, mas Deus não estava nisso tudo. Veio uma voz mansa e Deus falou com Elias. Irmãos, Elias era um homem que estava acostumado ao fogo descer. Ele estava acostumado a ser usado por Deus com força, com fogo, com intrepidez, com poder, com unção. Mas quando Deus veio falar com ele, Deus falou com ele de uma forma diferente que usava ele. A forma como Deus te usa é diferente como Deus fala contigo. E às vezes você está esperando Deus falar com você da mesma maneira que Ele te usa. Não, veio fogo, veio vento, veio terremoto. Mas quando Ele falou com Elias era de uma forma mansa. A gente sempre acha que Deus vai falar conosco da maneira que nos usa. Quando Ele quer te usar é de uma maneira, quando Ele quer falar é de outra maneira. É de uma maneira mansa. Talvez nós precisamos entrar num quarto e ficar lá, ouvindo Ele falar. Porque quando a gente entra no quarto, a gente tem costume de orar tanto, e às vezes a gente quer até dar conselhos para Deus. Ó Deus, sabe aquele varão que fez isso comigo? Ó Deus, toma conta, olha lá, eu vou orar. Meu Deus, traz justiça. A gente entra no quarto, quer trazer justiça, quer dar conselhos para Deus, e Deus está querendo dizer assim, ó, fica quieto, eu sei o que fazer. Deixa eu dizer para você o que você precisa ser feito. Irmãos, quando a gente entra no quarto, a gente precisa entrar no quarto para a gente deixar Deus construir algo dentro de nós. Não é para nós estarmos falando o que Deus precisa fazer. Toda notícia que você der de alguém para Deus, ela é atrasada, porque Deus já sabe o que está se passando na vida de alguém. Então o que você precisa é entrar lá e ouvir o que Deus quer que você faça, não pedir a Deus que Ele tem que fazer.
Uma vez um varão na internet, ele tentou algo muito perverso, né? Esses contatozinhos que fazem, né? Oi, tudo bem, princesa? Eu entrei na conversa e falei, oi, tudo bem, meu amigo? Corrigimos algumas coisas. Eu fui lá no perfil dele, peguei o nome completo. Fui para dentro do quarto, fui no joelho, fiz jejum, oração. E eu fui orar e jejuar para que Deus trouxesse uma justiça para corrigi-lo. Olha que idiotice. Quando eu entrei no quarto, fiz o jejum, quando eu entrei no quarto, Deus ministrou algo no meu coração e disse assim, Bruno, você está trazendo esse nome aí para eu acabar com alguém? Quando você entrar no quarto, Bruno, traga o nome de alguém para eu levantá-lo, não para eu destruir. Quem destrói é o diabo. Então, se você está me servindo e se você está entrando no quarto para orar, o teu sacrifício é de tolo. Porque a minha justiça, ela levanta, a sua justiça que destrói. Então eu comecei a orar e pedir misericórdia para o rapaz. Senhor, levanta ele. Senhor, revela a vida dele. Senhor, revela ele para ele mesmo. Senhor, traz a ele paz. Traz a ele uma consciência. Eu comecei a mudar a minha forma de me relacionar com Deus. E ele me ensinando como é que se traz justiça para a vida de alguém. Porque a gente entra no quarto pedindo a Deus uma justiça com a vontade de destruí-lo. Isso é sua justiça, não é a justiça de Deus. Isso é uma justiça própria. Sabe o que Deus pensa sobre a nossa justiça? Está lá em Isaías. A nossa justiça é trapo de quê? Alguém sabe? É trapo de imundícias. Olha o que um Deus revela a um profeta para revelar a humanidade. Quando vocês querem fazer justiça, essa justiça eu, Deus, comparo a um trapo de imundícia. Sabe, hoje, na atualidade, nós temos o absorvente, né? Há muitos anos atrás, era um paninho que as senhoras, quando estavam no seu ciclo, elas colocavam um paninho, e aquele paninho servia para estancar o sangue, não era? Tem condições de você pegar aquele paninho que acabou de usar, cheio de sangue, imundo, e dar para alguém? A gente falando isso no altar parece um escândalo, mas foi Deus que falou na Bíblia. Então ele está dizendo que o que você tem de justiça é tão imundo que não serve para outro irmão. Quer buscar a justiça de Deus, vai até ele, que ele tem uma justiça que pode salvar. Isso é para a gente parar de ser tolo, de ficar subindo um monte para Deus tomar providência na vida de pessoas aqui na terra. Quando você quiser subir ao monte, irmãos, sobe o monte para se consertar, não para Deus consertar alguém. Porque ele disse assim, se vocês quiserem ser conhecidos com os meus discípulos, vocês amarão uns aos outros. Então Elias está dentro da caverna, Deus está falando com ele, e ele está dizendo, eu fiz tudo. Ainda ficaram pessoas lá que largaram tudo, e Deus, pela segunda vez, vai falar com ele. Pela segunda vez, Deus faz a mesma pergunta. O que fazes aqui, Elias? Irmãos, quando Deus, ele pergunta pela segunda vez a mesma pergunta, ele não quer uma resposta, ele quer uma confissão, ele quer uma atitude de mudança. E Elias, ele vai dar a mesma resposta, mas ele só vai mudar uma palavra. Na primeira resposta, ele disse, eu fui muito zeloso. E na segunda resposta, ele vai dizer, eu fui extremamente zeloso. Ele está dizendo, eu fiz tudo sozinho. Ainda ficaram pessoas lá que não fizeram nada. E Deus está dizendo para Elias, em outras palavras, Elias, pela segunda vez, eu estou te chamando para você restituir o seu ministério que você desistiu. Se você não sair dessa caverna, eu tenho 7.000 pessoas para colocar no seu lugar. Ei, está achando que você é insubstituível, Elias? Na obra de Deus não tem ninguém insubstituível. Todas as vezes que saiu alguém, entrou outro e foi ainda melhor. Estava lá Moisés, entrou Josué. Estava lá João Batista, entrou Jesus. Estava lá Jesus e entrou o Espírito Santo. E é ainda melhor cada vez mais.
está pensando que você, largando o seu ministério, está pensando que Deus só conta contigo. Ainda tem pessoas que o céu reconhece e o inferno respeita. É isso que Deus está falando para Elias. Elias, eu consigo levantar pessoas no seu lugar que o inferno respeita, que o céu reconhece e o inferno respeita. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. E Deus vai falar para Elias: Elias, saia da caverna e volte pelos seus caminhos. Por que Deus fala para Elias para ele voltar pelo seu caminho? Porque os caminhos que Elias construiu de Berseba até Horebe não eram os caminhos de Deus, eram os caminhos que ele havia construído. Os caminhos que Elias constrói de Berseba até Horebe era um caminho de medo, era um caminho de covardia, era um caminho de abandono. Quando Israel está saindo do Egito, a Bíblia vai dizer que Deus abre o mar vermelho, não é isso? E a Bíblia vai dizer que Israel passa pelo mar com seus pés enxuto. Sabe o que é isso? Até com a lama que ficaria no chão, Deus se preocupou em tirar. Por quê? Porque ele sabia que Israel ia passar e ia escorregar. Caminho que Deus abre, crente não escorrega. Se você e eu estamos escorregando, é porque estamos andando em caminhos que são nossos, não de Deus. As suas irresponsabilidades, os meus fracassos não têm a ver com Deus, tem a ver com os caminhos que eu percorri até aqui. E Deus está falando para Elias: Elias, larga o teu caminho e volta. Quando Elias ele volta, quem é que ele vai ungir? Quantas pessoas ele tem para ungir? Mas ele lá não tinha responsabilidade somente com uma? Com Eliseu? Deus está dizendo o seguinte: quando você abandonou, você largou as suas responsabilidades, Elias. Mas agora eu estou te dando uma oportunidade de você voltar ao seu ministério. E eu estou te dando ainda mais responsabilidades para você reassumir. Vai lá e unge Azael, e unge também Jeú, e depois você unge Eliseu. Ou seja, Deus sempre tem mais quando Ele te retorna para o ministério. A Bíblia vai dizer que Elias, quando ele volta, ele vai ungir Azael, ele vai ungir Jeú, ele vai ungir Eliseu. Mas há um detalhe muito grande, porque quando ele volta, no versículo 19, versículo 20, vai dizer que Eliseu, ele está abandonado por Elias, e ele está agora trabalhando com os bois de seu pai. Eram 12 juntas de boi. Ele está terminando o seu trabalho. Dali, ele ia terminar o trabalho, ele ia terminar suas tarefas, e ele ia embora. No momento que Deus manda ele sair da caverna e ungir os 2 reis mais Eliseu, era o momento exato que ele tinha que voltar, porque senão ele não encontraria Eliseu. Então o momento de voltar era aquele momento que Deus estava falando com ele. Porque existem pessoas que dependiam de Elias para voltar ao seu ministério. Porque logo em seguida, o que acontece com Elias mais na frente? Elias, ele é assunto ao céu. E quem assume toda a responsabilidade ministerial é Eliseu. Porque algumas coisas que você abandonou lá atrás, pessoas que você tinha como responsabilidade de discipular, de ensinar, essas pessoas, elas dependiam do crescimento, da orientação que você tinha para dar. E quantas coisas você e eu largamos lá atrás, de pessoas que poderiam estar muito mais avançadas. Ministério de Louvor pode já providenciar a canção, tá? A Bíblia vai dizer mais adiante que quando ele unge Eliseu, ele vai tacar fogo
em 12 juntas de boi, ele vai largar tudo, ele vai pedir para se despedir de seu pai, e ele vai seguir a sua caminhada com Elias. Alguém aqui já se perguntou por que Eliseu tacou fogo naquelas 12 juntas de boi? Ele correria o risco, ele teria a certeza de que quando ele estava sendo ungido para o ministério, quando ocorresse uma fraqueza em sua vida, ele não teria mais coisas que ele deixou lá atrás para se apegar e para voltar. Ele estava determinando na vida dele que a partir daquela unção, ele só tinha um caminho, era seguir em frente. E que quando ele passasse por uma dificuldade, ele não teria mais nada lá atrás com que ele se reconectasse. Eu tenho certeza que a palavra de hoje está trazendo um ponto crucial em nossa vida para o nosso ministério. Não desista do seu ministério e se desconecte com aquilo que está te rompendo com o que Deus quer para você lá na frente. Existem coisas na sua vida que Deus não quer mais que você tenha contatos, porque isso está roubando de você a capacidade de seguir em frente com aquilo que Deus te ungiu.